símbolo de fogo. Quando Moisés, aleluia, estava lá no deserto e a sarça pegava fogo, mas o fogo não consumia a sarça. Moisés correu para ver aquele fogo, era símbolo da presença de Deus. Aquele fogo era o símbolo da santidade de Deus. E Deus estava no meio da sarça. A sarça, na época, era comum pegar fogo por causa do calor do deserto. Imagina que agora a sarça pegou fogo, mas o fogo não consumia. Por quê, pastor? Aquela sarça simbolizava Israel. Imagina agora uma moita ou algo pegando fogo. Fogo dá sinal também de uma opressão. Israel estava sendo oprimido pelo povo, pelos egípcios. A sarça era Israel, que estava vivendo em agonia, mas Deus estava dizendo: Israel, vocês estão sofrendo na mão dos egípcios, mas eu estou com vocês. Por que a sarça não consumia, pastor? Porque Deus se fazia presente. Isaías 43, versículo 2: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. E nem a chama arderá em ti. Israel estava passando na fase do fogo. Eram obrigados a trabalhar duplicadamente, fazer tudo o que os egípcios queriam. Eram espancados, mas não foram destruídos. Eu quero te dizer nesta noite uma coisa: Deus não vai deixar você ser destruído. Deus está te dizendo: eu estou no meio de vós. Eu estou aqui. Este fogo era a santidade de Deus. Este fogo era a presença de Deus. Mas eu quero falar também, querido, de um fogo que é a vingança de Deus. Fogo também fala de justiça, fala de castigo. A Bíblia diz para nós que ao culpado Deus não terá por inocente. A Bíblia diz agora, querido, aleluia, que na cidade de Nínive, Jonas pregou para o povo. Não foi aquela mensagem de amor, de salvação, aquela mensagem leve, não. Deus falou com o profeta: vai e prega contra a cidade de Nínive. Prega contra o pecado de Nínive. A palavra de Deus para Nínive foi uma mensagem de confronto. Que é isso, pastor? Justiça. Olha, Nínive, se vocês não se arrepender,
daqui a 40 dias Nínive não existirá mais. Deus havia falado, Deus havia determinado o dia para a destruição da cidade de Nínive. Mas observa uma coisa, amado, que mesmo na ira de Deus, Ele ainda tem misericórdia. Mesmo na ira, Deus ainda é compassivo. Ele disse, se vocês não se arrependerem. Deus agora estava confrontando o pecado de Nínive. Como se diz, Deus agora estava colocando Nínive contra a parede. Só tem uma salvação. Só tem uma saída, Nínive. E qual é a saída? A saída é arrependimento. A saída é arrepender-se. A saída era humilhar-se diante de Deus, converter dos seus maus caminhos. Aleluia! Observa agora que quando Jonas prega a palavra, houve um arrependimento e o povo se jejuou 3 dias e 3 noites, não comeu e nem bebeu. Querido, Deus deixou de destruir Nínive por causa da humilhação. Deus deixou de destruir a Nínive por causa, aleluia, do seu arrependimento. Deixa eu te dizer agora uma coisa da parte do Senhor. É tempo de nós se arrepender. Deus está avisando. Deus está dizendo que vai trazer juízo e justiça na terra. Então, Ele já manda em Deus, já deixa nós avisados. Sabe por quê? Porque naquele dia não vai ter como dizer, eu não sabia, eu não fui avisado, eu não sabia, eu era inocente, eu sou inocente. Não. Deus não toma ninguém por inocente. A palavra dele já está sendo anunciada hoje, para mim e para você. A palavra dele já está sendo anunciada. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor, teu Deus. Querido, quando nós vimos que Nínive foi livre da destruição, mas Sodoma e Gomorra foi destruída. Por quê, pastor? Deus não avisou? Avisou. Mas Sodoma e Gomorra não quis dar ouvido. E eu quero te dizer agora, dai ouvidos à voz do Senhor. Dai ouvidos às minhas palavras. O Senhor disse desta maneira. Então, querido, nós vimos que a cidade de Nínive foi salva naquele dia. Mas observa no livro de Gênesis o que Deus fez com Sodoma e Gomorra. Destruição. Mas hoje eu quero te dizer,
É tempo de arrepender. A Bíblia disse no livro de Amós que Deus não fará coisa alguma na cidade sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E hoje Deus está revelando através da palavra. Quando Ezequiel teve aquela visão dos querubins, seres celestiais, que assiste e que guarda o trono de Deus. A glória de Deus entrou no templo. E um homem que estava vestido de linho fino recebeu uma ordem: vai por entre as rodas que estão debaixo dos querubins, enche as mãos de brasa acesa e espalha pela cidade. Este fogo, querido, não é a presença de Deus. Este fogo, a Bíblia diz que ele é a justiça de Deus. É a vingança de Deus. Deus diz que não suporta mais. Enche as mãos de brasa acesa. Eu vou vingar, eu vou destruir, eu vou aniquilar este pecado. Eu estou contra o pecado. Deus está irado não contra o povo, mas contra o pecado que o povo está cometendo. O pecado, o nosso pecado, faz divisão entre nós e o nosso Deus. E é tempo de justiça. A Bíblia disse no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, que ele é tardio em irar, mas ele ira. Não é porque ele é tardio em irar que a justiça dele não vai vir, não. Quantos têm pensado, Deus é amor, ele não vai fazer, ele não vai matar, ele não vai destruir. Deus é amor, ele é amor, mas não esqueça da justiça dele. Ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado. Ele ainda dá uma chance para que eu e você se arrependam. Mas cuidado para não ultrapassar a bondade de Deus. Quem subsistirá ao furor da tua ira? Aleluia! E quando a Bíblia disse que este homem saiu e espalhou brasas sobre a cidade. É tempo de justiça. Está chegando o dia de Deus cobrar. Tem uma saída para mim, pastor? Tem. Qual é a saída? Jeremias, o Senhor falou para ele: diga para o povo, volta, ó filhos rebeldes, e eu não farei cair a minha ira sobre vós. É tempo de voltar, filho. Volta para Deus. Tem muitos que estão dentro da igreja, mas está longe de Deus. Vamos voltar para o Senhor. É tempo de voltarmos. Voltam, Israel, porque pelos seus pecados vocês têm caído. O pecado tira o homem da presença de Deus, então é tempo de voltar. Aleluia! Tiago, ele disse, voltai-vos para Deus, e ele se voltará para nós. Deus é longânimo,
Ele está esperando ainda que eu e você venha voltar para Ele. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vai finando por aqui a nossa live e que Deus te abençoe.